Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Unifev, inscrições abertas para o vestibular de medicina. A excelência está em nosso DNA. Faça sua inscrição. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. Hoje é 23 de maio, segunda-feira, e o TVU Jornal, segunda edição, começa agora com as principais notícias do dia. Sessão da Câmara de Votuporanga tem 6 projetos na ordem do dia, entre eles o de autoria do Executivo que concede benefícios às empresas de telemarketing que se instalem no município. Promessa de uma boa safra de cana na região reflete no preço do etanol. O produto já está mais barato na bomba. E você vai ver ainda como foi a virada cultural paulista, que trouxe uma série de atrações culturais, entre elas a banda de rock Raimundos. O TVU Jornal já está no ar. Foi preso na última sexta-feira Matheus Rodrigo de Souza, mais conhecido como Ratinho. Ele confessou à polícia que matou com um tiro nas costas Carlos Rodrigues da Silva Júnior, de 31 anos. O crime foi no dia 8 de abril no pátio de um posto de combustíveis de Votuporanga. Josiano Garofolo tem outras informações. Olá a todos, a prisão ocorreu em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça. A Polícia Militar foi até a casa do suspeito no bairro Boa Vista, mas Ratinho tentou fugir pulando o muro dos fundos da residência. A polícia então fez um cerco por toda aquela região e conseguiu localizar o rapaz a algumas quadras de distância. Segundo a Polícia Militar, o suspeito ainda resistiu à prisão e tentou fugir mesmo depois de ser algemado. Ele foi apresentado à DIG, Delegacia de Investigações Gerais, onde o delegado Antônio Marques do Nascimento determinou que ele fosse recolhido à cadeia pública de Guarani do Oeste. Ratinho já havia se apresentado à DIG no dia 20 do mês passado, acompanhado por um advogado, e na ocasião ele alegou que cometeu o crime aí agindo em legítima defesa. Ele efetuou os disparos aí, sendo que uma das balas acertou a vítima. Carlos Júnior foi atingido por um único disparo nas costas. Com imagem de Russell Baruf e Josiano Garofolo para o TVU Jornal. Um acidente na rodovia Péricles Bellini na manhã do último sábado mobilizou equipes da Polícia Rodoviária, o DR e o Corpo de Bombeiros. Um homem de 33 anos ficou ferido. O acidente aconteceu nas proximidades do quilômetro 110, perto da divisa dos municípios de Iandeara e Votuporanga. O motorista Anderson dos Santos seguia na condução do automóvel na pista norte da rodovia, quando sofreu o acidente. Uma das hipóteses é de que o pneu traseiro do veículo tenha estourado. Descontrolado, o carro rodou na pista e caiu na ribanceira de mais de 3 metros de altura. Funcionários da Unidade Básica de Atendimento do DR precisaram usar um trator para retirar o veículo do buraco. Durante a ação, a pista teve que ser interditada temporariamente pela Polícia Rodoviária nos 2 sentidos. O motorista teve ferimentos leves e foi atendido na Santa Casa de Votuporanga. E as principais notícias do Noroeste Paulista você vê agora com a estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez. É o Região em 1 minuto. Boa noite. Em Pereira Barreto, o portal da Praia Municipal Pôr do Sol precisou passar por reparos depois de ser alvo de vandalismo na última semana. De acordo com a polícia, as pessoas que praticaram a pichação frequentavam o local, mas ainda não foram identificadas. A Escola Municipal Professora Maria de Freitas Souza também foi alvo de vandalismo ontem em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, 2 salas foram pichadas e vários materiais danificados. Uma funcionária disse à polícia que a escola seria limpa no domingo e, por isso, o alarme estava desligado. A polícia investiga o caso.
Ainda em Araçatuba, um adolescente de 14 anos e um carpinteiro de 26 foram baleados ontem à noite. Segundo a polícia, as vítimas estavam na rua quando o passageiro de um carro em alta velocidade atirou várias vezes. A polícia acredita que o carpinteiro era o alvo, já que tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. O caso está sendo investigado, por enquanto ninguém foi preso. Um ladrão ainda não identificado invadiu a sede da Legião Mirim em Ilha Solteira e furtou R$ 1.200 que estavam em um cofre, além de produtos de informática e materiais de escritório. De acordo com o boletim de ocorrência, o ladrão entrou no prédio sem arrombar nenhuma porta ou janela. A polícia investiga o caso. Essas são as principais notícias da nossa região. Boa noite. A promessa de uma boa safra de cana na região já reflete no preço do etanol. Em algumas cidades, o preço do litro direto na bomba está mais barato. Em Votuporanga, os consumidores esperam preços ainda melhores. Na hora de abastecer, os motoristas estão, digamos que, mais tranquilos. É que o preço do etanol caiu um pouquinho no estado e tem pesado menos no bolso do cliente. O estado de São Paulo é o principal consumidor e produtor de etanol do país. E na última semana houve uma ligeira queda no preço, cerca de 0,61%. Em Votuporanga, os consumidores puderam sentir já. Em 12 postos pesquisados pela nossa produção, o menor valor encontrado foi de R$ 2,24 e o maior, R$ 2,39. Deu uma baixada nos postos aqui da região tudo, mas ainda não é o suficiente. Vamos dizer assim, a coisa de um ano atrás estava 40, 50 centavos mais barato do que está hoje ainda. Está baixando, mas era bom baixar mais, né? Porque a cana é brasileira, né? Então tinha que ser mais baixo, né? Tá muito caro. Eu acho que deveria baixar aí bastante um pouco, né? Porque tem muita diferença de cidade para uma para outra. Tá baixando, né? Mas ele precisa baixar mais ainda, né? Que tá meio caro ainda pra gente. Apesar do clima estar favorável à produção de cana-de-açúcar e, assim, à produção de etanol, a expectativa do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, é de que nos próximos dias os preços se mantenham. Estou na expectativa de que vai abaixar e pelo menos voltar uns R$ 2 ou abaixo de R$ 2. Se não me engano, já tem alguma cidade que já está comercializando até abaixo disso. Eu acho que ele vai chegar nos R$ 2, tá? Já melhora bem, né? Em Jales, há uma semana, o litro do etanol estava custando em média R$ 2,49. Hoje, pode ser encontrado por R$ 2,19, ou seja, 30 centavos a menos por litro. De acordo com a pesquisa de preços da Agência Nacional de Petróleo, Jales tem o álcool mais barato do estado. E hoje é dia de sessão na Câmara de Votuporanga. 6 projetos estão previstos para a ordem do dia. Yasmin Gutierrez tem os destaques. Entre os projetos de lei previstos para votação está o de número 83, que garante incentivos fiscais e até pagamento total de locação por até 10 anos para empresas de call center ou telemarketing que se instalarem no município e gerarem mais de 1.000 novas vagas de emprego. Também está prevista a votação do projeto de lei número 64, que obriga os estabelecimentos bancários a disponibilizar no mínimo uma cadeira de rodas aos consumidores que precisarem. O projeto de lei complementar de número 11 também será votado e trata da instalação obrigatória de no mínimo um elevador nas construções com mais de 2 pavimentos e distância superior a 6 metros. Nas construções com distância superior a 18 metros, são necessários e obrigatórios 2 elevadores instalados. Entre outros projetos de lei que serão votados hoje. Yasmin Gutierrez para o TVU Jornal. O presidente interino Michel Temer entregou esta tarde pessoalmente ao Congresso Nacional a proposta da nova meta fiscal para este ano, com uma previsão de déficit de 170 bilhões e meio de reais. A nova proposta precisa ser aprovada até o fim de maio, sob o risco de paralisar o funcionamento da máquina pública. Há expectativa de que a votação dessa nova meta ocorra até quarta-feira agora. A equipe econômica da presidente afastada, Dilma Rousseff, pediu autorização ao Congresso para um déficit primário de 96 bilhões este ano. A decisão de ir ao Congresso foi tomada na última sexta-feira por Temer, na tentativa de sensibilizar os parlamentares sobre a necessidade de aprovação urgente de medidas econômicas importantes para o novo governo.
E daqui a pouco, os detalhes do evento que atraiu milhares de pessoas neste fim de semana a Votuporanga, uma das 23 cidades selecionadas para sediar a virada cultural paulista. A gente volta já já. Começa daqui a pouquinho o Encontro de Informação Profissional de Jornalismo da Unifev. O evento, agora às 7h30 da noite no campus centro da instituição, é aberto à comunidade. O bate-papo conta com a participação de jornalistas da cidade e da região e tem o objetivo de apresentar as diversas possibilidades de atuação na área e também as mudanças no mercado por conta das novas tecnologias. As inscrições podem ser feitas na Central de Relacionamento da Unifev. Os alunos têm ainda a opção online na internet por meio do portal. O valor do investimento é de R$ 30 e pode ser parcelado em até 2 vezes. O primeiro tema de hoje à noite é a cobertura esportiva de grandes eventos com o narrador esportivo da Fox Sports e sócio proprietário da afiliada CBN em Rio Preto, Deva Pascovitch. E logo depois, o jornalista correspondente da rádio CBN Rio Preto, repórter esportivo também da Rádio Líder de Votuporanga e responsável pelo site Votuporanga Tudo, José Luiz Lansoni, fala sobre a legislação da profissão. E a carne de frango foi o principal ingrediente utilizado nas oficinas de culinária promovida pela Unifev. Na última sexta-feira, os cursos foram abertos à comunidade. O frango é um dos ingredientes mais utilizados na culinária. Com ele, é possível fazer pratos de dar água na boca. Além disso, é uma carne de fácil preparo e baixo custo. Pensando nisso, os cursos de gastronomia e nutrição da Unifev promoveram oficinas de culinária de graça para a população, tendo, é claro, o frango como a estrela principal. As oficinas aconteceram aqui no Laboratório de Práticas Gastronômicas da Unifev, onde os alunos tiveram a oportunidade de colocar em prática aquilo que aprenderam na sala de aula. É a intenção dessa oficina que nós já temos há 6 anos, colocar o aluno, o curso de gastronomia, a instituição de ensino em contato com a comunidade. Durante os encontros, os alunos mostraram passo a passo do preparo dos alimentos. Uma das receitas apresentadas foi o espetinho de polenta, acompanhado por tulipas de frango. Também foi feita uma receita chamada de frango paulista, acompanhada de arroz preparado com leite de coco. Além assim de contar pra gente questão curricular, uma experiência a mais, para desinibir, uma autoconfiança, desenvolver tudo isso, a gente passa um pouco para a comunidade. Que a gente pode passar o que a gente está aprendendo para outros, assim, trazer novas experiências para quem nunca nem viu isso aqui. É muito bom, é muito legal. Tem algum segredo especial? O amor, né? Amor e dedicação. Apesar de alguns participantes terem experiência na cozinha, eles querem aprender mais. A gente morre e não sabe tudo ainda, não é? A gente está sempre aprendendo. A gente agrega muita coisa, assim, o que a gente já tem, a experiência que a gente já tem, a gente vai pegando uma coisinha aqui e ali, vai agregando e dá certo. Um artigo da doutora Daniele Cristina dos Santos Bofo, professora aqui da Unifev, foi publicado recentemente na renomada revista Environmental Progress and Sustainable Energy de Nova York, Estados Unidos. A pesquisa, intitulada Reologia de Fluidos Desenvolvidos no Processo de Obtenção de Bioetanol, é produto da tese de doutorado em Engenharia e Tecnologia de Alimentos pela Unesp de Rio Preto, defendida pela doutora no ano passado. Segundo a professora, o estudo teve o objetivo de coletar dados para melhorar a automação e o controle do processo de fermentação de uma indústria sucroalcooleira. O link para acesso à pesquisa você encontra na página da Unifev, é unifev.edu.com.br. E agora a gente fala da virada cultural paulista que movimentou Votuporanga durante o fim de semana. No sábado, nossa equipe de reportagem acompanhou algumas atrações. A virada cultural já existe há 10 anos e pelo 2º ano aqui em Votuporanga. E quem vai falar um pouco mais para a gente sobre a importância de se ter um evento como este no município é a secretária de Cultura e Turismo, Silvia Chip. Nós vamos lá para os bastidores agora para trocar uma ideia com ela.
que é um privilégio para Votuporanga, né? Pelo segundo ano está recebendo a Virada Cultural Paulista e nessa 10ª edição figurar entre os 23 municípios do interior paulista que recebem essa programação da virada durante o mês de maio, e um evento, né, que acaba descentralizando a cultura paulista, né? É um momento, né, das pessoas poderem estar conferindo não só atrações de renome, mas também conhecendo quais são os talentos de cada uma das regiões. Então, para a gente é muito importante isso e a gente gostaria que Votuporanga continuasse recebendo esse projeto do governo do estado. No ano passado, Votuporanga recebeu 8.000 pessoas para a Virada Cultural Paulista. E para a administração pública, o evento é um ganho dentro do cenário cultural. Eu espero que ela possa ser uma parceria duradoura. O ano passado foi um laboratório, esse ano com certeza ela cresceu demais e eu não tenho dúvida, cada ano que passa vai melhorar ainda mais. A banda local Yayami Sacode abriu as apresentações no palco externo Concha Acústica. Depois foi a vez da banda Bicho de Pé colocar o público para dançar. Em seguida, o performático Felipe Cato e, por último, a atração principal da noite, o Teatro Mágico. O álbum Alle Up, ele na trajetória do Teatro Mágico, ele cumpre a função de uma experiência nossa com música eletrônica, com a modernidade, com a pressão, com o groove, com esse ritmo mais festivo, mas sem perder a alegria, a espontaneidade, o lúdico do início do Teatro Mágico. A gente fez essa mescla justamente porque durante toda a nossa trajetória a gente sempre busca um conceito para o álbum, falar sobre as coisas pertinentes que estão acontecendo no nosso cotidiano. Acho que me perdi, mas consigo viver na tua certeza e na contradição. Sensacional, novo CD com cheio de música maravilhosa, toca o coração de qualquer alguém na cidade. Você tá gostando do show? Muito! O que você tá achando do novo CD, das novas músicas? Maravilhoso! Melhor coisa que eles já fizeram. Tá incrível, tá maravilhoso, tá super espetacular. Eu que sou muito fã do Teatro Mágico, não tem como descrever. Eu vou curtir um pouco do show e no próximo bloco eu trago mais informações sobre a virada cultural pra você. E daqui a pouco a gente fala mais sobre a Virada Cultural Paulista. Nádia Martins volta no próximo bloco para mostrar como foi uma das apresentações mais esperadas do evento, a banda Raimundos. Mas antes a gente fala do tempo. A semana começou mais fria na região. Vamos saber com ela mesma, Nádia Martins, como fica amanhã. Olá! Para quem não gosta muito de frio, é melhor se preparar. A temperatura deve cair bastante e a terça-feira vai ser gelada. Isso porque uma massa de ar polar está entrando no estado de São Paulo e atua com mais intensidade a partir desta madrugada. Na capital paulista, a previsão é de tempo fechado e garoa durante todo o dia. Por lá, a queda na temperatura é considerável. A mínima atinge os 9 graus e a máxima não deve passar dos 16. Em Rio Preto, a terça-feira também deve ser gelada e com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 12 e 22 graus. Em Votuporanga, para quem está acostumado com o calor, vai sofrer um pouquinho durante essa semana. Os termômetros por aqui marcam mínima de 11 e máxima de 24 graus. E essas são as notícias sobre o tempo. Até mais! Em instantes, a gente traz mais Virada Cultural Paulista para você. O público lotou a Concha Acústica para assistir ao show do Raimundos. E tem ainda os comentários esportivos de Josiano Garofolo. A gente volta já já. E a gente volta a falar da Virada Cultural Paulista. Ontem à noite, no encerramento do evento, os roqueiros do Raimundos embalaram o público que lotou a Concha Acústica. Nádia Martins estava lá e conta agora pra gente os detalhes.
Para o segundo dia de virada cultural, a atração mais esperada eram os roqueiros da banda Raimundos. Com mais de 20 anos de estrada e pela terceira vez em Votuporanga, Digão, Caniço, Marquinhos e Caio trouxeram músicas do novo álbum Cantigas de Roda, além dos clássicos como Mulher de Fases. É o trabalho sincero de uma banda que acredita, nunca deixou de acreditar e continua trabalhando fortemente. Então, isso os fãs souberam reconhecer e a gente é muito grato por eles. A gente é sempre grato e a gente está sempre junto. Isso é importante. Muito bacana, né? E chegou a hora de falar de esporte. Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América e, claro, Sub-20 Paulista, Votuporanguense perdeu 1-0. Está tudo nos comentários de Josiano Garofolo. Boa noite, Josiano. Olá, boa noite, Ana Paula. Boa noite a todo mundo que acompanha a segunda edição do TV Jornal, momento do comentário esportivo, as notícias do final de semana. Vou começar falando da Votuporanguense, a contratação de mais um jogador. Trata-se do goleiro Gatti, Rafael Gatti, de 31 anos, foi anunciado aí pela imprensa no final de semana, notícia muito comentada, a contratação aí do 8º jogador aí que deve disputar a Copa Paulista pela Votuporanguense. O jogador é aguardado aí para se apresentar com o restante do elenco no dia 13 do mês que vem, aí que vai iniciar o treino com o Ito Roque aí se preparando para a Copa Paulista. Juntamente agora com o Gatti, a Alvinegra também anunciou aí a contratação do lateral direito Nequinha e do lateral esquerdo o Cleidson e os zagueiros Felipe Gregory e Marcelo Godry, além de 3 remanescentes aí do elenco da Série A2 desse ano. O volante Chaves, o zagueiro Júnior Goiano e o atacante Carlos Júnior, o Faísca. Essa informação aí que deve ser confirmada oficialmente. O que a gente tem é que um acordo verbal entre a Votuporanguense e o goleiro Gatti foi feito, que está tudo certo aí para a contratação do camisa 1 aí para a Votuporanguense. Ainda falando de Alvinegra, vamos falar do Cavinho, a equipe sub-20 treinada pelo técnico Ailton Modesto, está disputando o campeonato da primeira divisão, campeonato paulista, e perdeu a segunda consecutiva. Depois daquela goleada contra o FFC, o time sub-20 da Alvinegra teve um páreo duro fora de casa aí, jogando em São Carlos, contra um time que vinha de uma goleada também de 4-0. São Carlos na penúltima rodada aí ganhou do Oeste de Itápolis por 4-0 e aí jogando em casa acabou vencendo o time do Ailton Modesto aí por 1-0, o gol que saiu aos 12 minutos do segundo tempo, o gol marcado pelo jogador Rodrigo Espernega, que arriscou um chute ali de fora da área e venceu o goleiro Maicon do Cavinho. A Alvinegra volta a jogar no final de semana contra o Velo Clube, também fora de casa. Aí, não na próxima rodada, na outra, na seguinte, volta a jogar em casa contra o Oeste de Itápolis. Falar de Campeonato Brasileiro, muito ruim para os times da capital paulista, todos perderam, só o Santos, lá do litoral, que venceu aí dos grandes do estado de São Paulo, o restante aí decepcionou um pouco. Vamos começar falando do jogo do São Paulo e do Internacional, temos imagens aí dos gols. O São Paulo e o Inter tiveram um primeiro tempo movimentado, com poucas chances claras de gol, e um contra-ataque os gaúchos souberam aproveitar aí de uma bobeada e marcou aí, abriu o placar aí com Eduardo Sacha. Na segunda etapa o Baúza colocou o time ao ataque e na pressão conseguiu um empate com o Lugano, só que aí o Sacha novamente aproveitou uma boa arrancada de William para fazer o gol da vitória colorada, aí um tropeço. São Paulo atacou bastante, mas infelizmente aí foi punido, acabou levando esses gols aí em jogadas de velocidade, jogada de contra-ataque. Quem perdeu também desapontou bastante o Palmeiras, 2-1 para a Ponte Preta, jogou muito mal. Aliás, o Palmeiras nos últimos anos está acontecendo isso, empolga um pouquinho, veio de uma goleada contra o Atlético Paranaense, mas aí
em seguida caiu aí nessa má atuação contra a Ponte Preta, que venceu o jogo jogando em casa, em Campinas, por 2-1. A gente tem aí os gols, com atuações inspiradas aí do João Carlos e o Felipe Azevedo. A Ponte Preta conseguiu essa vitória aí, e aí no final ainda o técnico Cuca do Palmeiras conseguiu ser expulso, marcou um gol no finalzinho, o Palmeiras com o Moisés, mas não deu tempo de mais nada aí, a Ponte Preta deu uma garfada aí no Palmeiras. Quem também perdeu foi o Corinthians perdeu de virada, o Vitória jogando em casa lá na Bahia, venceu por 3-2, também temos os gols aí, muitos gols nesse jogo aí. O jogo aconteceu no estádio do Barradão, em Salvador, na tarde deste domingo, e o resultado animou aí a equipe baiana, que foi goleada pelo Santa Cruz na estreia da competição, e aumenta o jejum do time paulista, aí, que soma agora 32 dias sem saber o que é vencer. Olha só, o Corinthians está ficando um pouquinho preocupante a situação aí. A última vitória do Corinthians foi ainda na primeira fase da Libertadores, no dia 20 de abril, aquele 6-0 contra o time do Cobressal. Quem salvou aí os paulistas da rodada do Brasileirão foi o Santos. O Santos conseguiu uma vitória num jogo cheio de polêmica, muita crítica com relação à arbitragem, começando pelos acréscimos. O Santos conseguiu a vitória no finalzinho do jogo, se eu não me engano, 51 minutos. Um jogo que teve 7 minutos de acréscimo. Muita coisa. O jogo foi realizado aí de manhã. Temos aí os gols do jogo aí. Os santistas reclamaram no primeiro tempo 2 lances de impedimento de Joel, também a jogada que originou o gol do Coxa, marcado pelo Kleber. E na origem do lance, né, bem complicado, o juiz inverteu um lateral. O Santos já não tinha Ricardo Oliveira lesionado, perdeu o Lucas Lima no intervalo, mas enfim, o Santos na superação não desistiu do jogo e no finalzinho conseguiu aí o 2-1 contra o Curitiba. E os paulistas agora têm que acordar, porque o campeonato é longo, mas cada jogo, cada ponto vai fazer diferença, vai fazer muita falta lá na frente. Ana Paula, são esses os destaques de hoje. A gente volta amanhã com mais notícias esportivas. E lembrando que daqui a pouquinho, após o TV Jornal segunda edição, tem o programa Meio de Campo aqui na TV Unifev. Obrigada, Josiano. E esta edição do TV O Jornal está terminando. Para rever as nossas reportagens, acesse a nossa página na internet. Assista agora o programa Meio de Campo com Josiano Garofolo. Para você, uma ótima noite. A gente se vê aqui amanhã, 6:45. Eu espero você. Até lá.